Boa noite, povo animado, né? Graças a Deus, à espera do Padre. Que bom que você está aqui, que bom que também eu estou aqui, poder viver com vocês essa noite de Cerco de Jericó. Agradeço muito o convite do Padre Júnior, que me encontrou lá em Curitiba, né, Padre? Muito obrigado pelo convite, pelo acolhimento também, né? É sempre bom poder estarmos aqui. E já começo dizendo assim: se a nossa fé não é provada, de nada ela vale, não é? Deus, Ele nos convida a confiarmos, e confiarmos plenamente, sem nenhuma reserva. O Padre já me apresentou, mas também faço questão de me apresentar novamente. Eu sou o Padre Gevanildo Torres, membro da comunidade Canção Nova. Hoje estou na missão de Curitiba, junto à comunidade lá, vivendo o trabalho de evangelização naquela capital do Paraná. Vou completar ainda 2 anos de padre em outubro, se Deus quiser. Quem aqui acompanha a Canção Nova, levanta a mão. Olha aí quantas pessoas. Talvez você tenha visto a última ordenação que aconteceu, daquela multidão de padre que estava lá na frente, e um deles era eu, sou eu, né? Nós fomos ordenados em outubro de 2014, lá no Centro de Evangelização. Então, é uma grande graça. Acabei de sair do retiro anual que nós fazemos com todos os padres da Canção Nova. Estávamos reunidos lá em Queluz, onde é a nossa casa-mãe, onde a Canção Nova nasceu, junto com o Padre Jonas lá, junto com um grupo de jovens. Estava com ele também, né, com o Padre Jonas. Tive a oportunidade de estar junto, poder rezar junto, experimentar essa semana todinha que nós estávamos juntos de graça. Então, sou natural aqui do interior de São Paulo também, uma cidade chamada Piedade, na região de Sorocaba, e estou há 10 anos já na comunidade Canção Nova. 10 anos já que eu deixei a minha casa, deixei os meus pais, para entregar a minha vida, para dar tudo o que eu tinha para nosso Senhor Jesus. E com alegria, mais uma vez eu digo, eu estou aqui com vocês nessa noite, para experimentarmos o poder de Deus e a graça de Deus em nossas vidas. Amém? Você quer experimentar o poder de Deus? Que bom, eu também quero experimentar o poder de Deus nessa noite, na minha vida, em tudo aquilo que eu sou, em tudo aquilo que eu tenho. E Deus nos provoca, né? Deus vai nos provocando. Deus quer que a nossa fé, ela seja aumentada. Por isso então Deus nos dá oportunidades todos os dias, para que a nossa fé seja aumentada. E muitas dessas vezes nós perdemos a oportunidade de crescermos na nossa fé. Nós perdemos a oportunidade de crescermos naquilo que Deus quer, naquilo que Deus sonha para nós, todos os dias, minha gente. E aí os problemas estão aí para não dizer o contrário. Quem é aqui vamos pelo negativo, né? Quem é que tem problemas aqui? Levanta a mão. Tem alguma situação difícil em casa? Olha que bênção, né? Quantos de nós temos? Mas também tem os super-homens e as super-mulheres aqui que não têm, né? Que não possuem problema, que não possuem dificuldade. Mas eu já preciso dizer para você que o seu problema, que a dificuldade que você vive, que as situações difíceis que você enfrenta na sua casa, na sua família, são lindas oportunidades que Deus te dá para você estar mais perto dEle, para você estar mais perto de Deus, para você poder experimentar a graça de Deus, para você poder experimentá-lo cada dia. Deus nos dá lindas oportunidades, só que nós muitas vezes nós perdemos a graça de estarmos junto de Deus. Por quê? Porque nós reclamamos, porque nós murmuramos, porque nós ficamos parados, estagnados, porque nós ficamos estacionados no problema, porque nós só temos olhos para os problemas,
porque nós só temos olhos para as dificuldades e nós esquecemos que nós temos um Deus que nos auxilia em nossas dificuldades. Nós esquecemos que nós temos um Deus imenso, um Deus grandioso, um Deus poderoso, que está ali para nos ajudar, que está ali para nos ensinar a enfrentar os problemas. O segredo não é mostrar para Deus o tamanho dos seus problemas. O segredo é mostrar para os seus problemas o tamanho do seu Deus. Aí está o segredo. Nunca fale para Deus o quanto de problema que você tem, mas fale para o seu problema o tamanho de um Deus que você tem. Aí está o segredo de nós falarmos para as dificuldades, nós falarmos para as situações difíceis, que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que cuida de nós, um Deus que está ao nosso lado, um Deus que não nos abandona, que não nos deixa, e não importa a situação, Deus nunca vai abandonar o seu povo. Deus nunca vai abandonar aqueles que Ele elegeu, aqueles que Ele criou, aquele que Ele chamou a este mundo. Você tem dúvida que Deus, foi a ação de Deus que te trouxe a este mundo? Você tem dúvida disso? O que o seu pai e a sua mãe poderiam fazer se não fosse Deus em gestar você na barriga da sua mãe, em fazer com que mês a mês você crescesse lá dentro, que talvez você que veio de uma gravidez de risco, de uma gravidez impossível, talvez a sua mãe nem poderia te ter, como a minha mãe também não poderia me ter, porque ela tinha um cisto que impedia ela de engravidar, mas a graça de Deus me trouxe a este mundo. E talvez muitos de nós, foi a graça de Deus que nos trouxe a este mundo. Então, como diz o salmista: Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas. Quando eu estava sendo gerado no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, o Senhor já sabia tudo de mim. Minha gente, desde o momento em que nós fomos gerados, há uma presença de Deus na nossa vida, há uma presença do céu junto conosco, e é essa presença que eu preciso invocar todos os dias da minha vida. Você precisa invocar a presença de Deus todos os dias da sua vida, porque, como Ele mesmo diz na sua palavra: me invoquem, que eu atenderei. Invoquem a mim, e eu estarei pronto para vos atender. E é isso, minha gente, que nós queremos nessa noite partilhar. É essa presença de Deus que eu e você podemos experimentar e ter todos os dias. Da carta de São Paulo aos Romanos, do capítulo 4, a partir do versículo 8, mas a partir do versículo 17, que está aqui o cerne daquilo que nós queremos partilhar, do que nós queremos pregar nessa noite, fala sobre a fé. Mas falar da presença de Deus e falar da fé, a fé depende de nós. A fé depende de quem? Depende de Deus, depende de nós. Depende única e exclusivamente de nós. Porque a fé, como diz Hebreus, capítulo 11, é a certeza daquilo que não se vê. Fé é a certeza daquilo que não... Vamos dizer juntos? A fé é a certeza daquilo que não se vê. Pois bem, você enxerga Deus todos os dias, lá andando, passeando no jardim da sua casa, né? Você consegue enxergar Deus lá, sentado junto com você, tomando café da manhã, ou almoçando? Você já tropeçou no pé de Deus algum dia? Não? Então nós não vemos Deus. Deus não se deixa ver. Claro,
que Ele tem as suas manifestações, e às vezes Deus está presente ao lado de nós, talvez esquentando a sua costa na mesma cama que você, Deus está lá, né? E você precisa amar aquele Deus tão quanto que você ama o Deus que está aqui. Talvez o Deus que se manifesta para você é o seu filho, que dá um trabalho danado, mas a Deus nós não vemos, a Deus nós não enxergamos. Quantas vezes talvez você reclamou de Deus, a presença dEle, e disse assim: Deus, onde está você? Diante da situação difícil que eu vivo, diante dos problemas que eu tenho, diante agora do desemprego, diante agora de tantas situações difíceis economicamente falando, aí você pode se perguntar: mas onde está Deus que eu não vejo? Aí está, minha gente, o grande segredo para nós, porque fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, mesmo sem ver a Deus, eu preciso acreditar nele, eu preciso acreditar que Ele está presente, e que às vezes o sofrimento, a angústia, a dor é a materialização de Deus na minha vida. Podemos pensar: nossa, mas Deus nos quer mal? Não, Deus nos quer perto dEle, e então Ele vai encontrar de todas as maneiras, Ele vai encontrar todos os jeitos para se mostrar presente na nossa vida. E Deus não se faz presente só na alegria, Deus também se faz presente na provação. Quando nós somos provados, quando nós somos experimentados pelo mundo, experimentados pela vida, ali está Deus se manifestando, dizendo: eu estou aqui. Assim foi na vida de um homem chamado Abraão. A palavra de Deus nos diz que Abraão é o nosso pai na fé. Ele é o nosso pai na fé. Por quê? Porque ele esperou contra toda esperança. Ele esperou, mesmo sabendo que talvez ele não seria atendido nas suas súplicas. E então a palavra de Deus em Romanos, Paulo, ele lembra quem é Abraão, e diz assim: pai diante de Deus, porque creu em Deus que vivifica os mortos e chama à existência o que antes não existia. Esperando contra toda esperança, ele firmou-se na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será sua posteridade. E olha que bonito que Paulo escreve para nós nessa noite: não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado por sua idade. O que Abraão fez? Ele não fraquejou na fé. Quem foi Abraão? Um homem idólatra, um homem que adorava vários deuses, mas que um dia escutou a voz de Deus dizendo para ele: Abraão, sai da tua terra, deixa tudo que você tem e vai para a terra que eu lhe mostrar. Minha gente, esse homem, ele não pensou duas vezes, obedeceu a voz de Deus, da qual ele nem enxergava. Um Deus que apenas falou com ele, mas que ele não via, ele não enxergava. E esse homem foi, deixou tudo o que tinha e foi atrás de uma promessa, de algo que nem era concreto, de algo que poderia ser mentira da parte de Deus. Mas esse homem correu atrás do invisível, esse homem foi atrás daquilo que ele não enxergava. E eu preciso dizer para você que o invisível às vezes é muito mais real do que o visível, e no invisível há muito mais poder do que no visível. Uma dessas realidades é o ar que você respira. Você enxerga o ar? Sim ou não? Não.
A gente não enxerga o vento, apesar que tem gente por aí querendo ensacar o vento, né? Tem gente por aí querendo vender vento, né? Felizmente, fazer o quê? Mas nós não enxergamos. Mas você tem certeza que ele é real? Sim ou não? Por que você tem certeza? Por quê? Porque você está vivo, não é? Não é o ar que entra nos seus pulmões que dá vida a você? E nós não enxergamos ele, mas ele é real. O ar que nós respiramos é real, mas eu não consigo enxergá-lo. Assim também, eu preciso dizer para você: Deus é tão real quanto o ar que você respira. Deus é tão real quanto o ar que você puxa pelas suas narinas para levar até o seu pulmão. E você precisa acreditar todos os dias no ar, não é? Eu preciso acreditar que todos os dias o ar está ali pronto para eu poder respirá-lo. E a gente sabe que se a gente fica alguns minutos sem o ar, a gente morre. Quem nos sustenta? Quem sustenta o nosso organismo? Quem sustenta a nossa vida? É o ar. Mas eu preciso dizer também, quem sustenta a sua vida, para que você estivesse aqui hoje, para que você deixasse a sua casa e viesse aqui escutar o padre, viesse participar da missa com o Padre Júnior. Quem sustenta você nas suas maiores dificuldades é Deus. Mesmo que você não veja, Deus está sustentando a sua vida. Mesmo que você não veja, mesmo que você não fique o tempo todo pensando em Deus, Deus está aí, sustentando a sua vida. E o que Ele pede de você? Fé. Acreditar naquilo que não se vê. Gente, Abraão é de nos emocionar. E é certo, diante da história, diante daquilo que é comprovado, que esse homem existiu. Abraão existiu. Abraão não é um personagem jogado na Bíblia. Abraão existiu. E esse homem foi provado por Deus. Até o último minuto da sua vida, esse homem foi provado por Deus. E nem por isso esse homem desistiu de Deus. E nem por isso esse homem disse: eu não acredito. Abraão, momento nenhum, pediu para Deus: se mostre na minha frente para eu acreditar em você. Momento algum esse homem disse: eu só acredito se eu ver. Como Tomé, que para nós é também o ícone da fé, porque como diz Tomás de Aquino, em Tomé nós tocamos nas chagas do ressuscitado. Em Tomé nós todos tocamos. Mas Abraão não pediu que Deus se materializasse na frente dele para que ele acreditasse. Esse homem acreditou sem ver. E quando Deus quis colocar a prova, porque qual é a grande promessa de Deus para Abraão? Eu vou te dar uma descendência mais numerosa que as estrelas do céu, muito mais numerosa. E esse homem já era um velho, já estava acabado, né? Velho e acabado. Esse homem já não tinha perspectiva de filho, porque a sua esposa era estéril. Gente, que loucura acreditar na palavra de Deus, que Deus daria uma descendência para Abraão maior do que as estrelas do céu, incontável como as areias, como a areia da praia do mar. Ele já era velho, ele não tinha perspectiva nenhuma. Humanamente falando, ele era um fracassado. Mas a sua confiança não estava nele.
Me desculpe, a confiança de Abraão não estava na virilidade dele. A confiança de Abraão não estava no corpo dele. A confiança de Abraão estava em Deus. Muito mais do que nas suas próprias forças, muito mais do que na sua própria inteligência, muito mais do que nas suas próprias capacidades. A fé e a confiança de Abraão estava em Deus. E isso já é uma grande lição para mim e para você nessa noite. A nossa confiança não pode estar nas nossas capacidades intelectuais. Quantos por aí que nós conhecemos que coloca a sua confiança na sua capacidade intelectual? Eu sou o bom, eu conheço, eu faço, eu consigo, é a minha capacidade. Quantos nós ouvimos dizer, quando nós falamos assim, que Deus o ajude, e a pessoa diz: Deus me ajude? Quem tem que levantar todos os dias de manhã para trabalhar não é Deus, sou eu. Quem fica até tarde no trabalho não é Deus, sou eu. E acaba colocando a sua confiança em si mesmo. Coitado, pode dormir hoje e não acordar amanhã. E a sua confiança estava em quem? Nele mesmo, que era incapaz de o salvar. Assim Paulo diz: infeliz de nós, se nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos. Infeliz é o homem ou a mulher que confia em outra mulher, que confia em outro homem. Mas bem-aventurado, feliz, como o anjo disse a Maria: feliz Maria és tu. E Isabel confirma lá: bem-aventurada é aquela que acreditou, porque se cumprirá tudo aquilo que Deus falou. O Antigo Testamento diz que Deus não é homem para mentir. E se Deus promete, e se Deus fala, Ele vai cumprir. E aí está a minha parte e a sua parte, como Abraão. Abraão, esperando contra toda a esperança, ele firmou-se na fé. Versículo 19: não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado por sua idade, quase centenária, ou considerando o útero de Sara, já incapaz de conceber. Versículo 20, capítulo 4 de Romanos: diante da promessa divina, não vacilou por falta de fé, porém, revigorando-se na fé, deu glória a Deus. Repita comigo essa palavra, este versículo de poder de Deus na nossa vida nessa noite. Diante da promessa divina, não vacilou por falta de fé, porém, revigorando-se na fé, deu glória a Deus. Deu glória a Deus, por quê? Porque ele se revigorou na fé que ele tinha em Deus. E nessa noite, eu quero dizer para você que Deus quer revigorar a sua fé nessa noite. Deus quer revigorar a sua fé, que você pode dizer assim que está fraca, que está pequena. Deus quer revigorar, Deus quer ressuscitar a fé dentro do seu coração nessa noite. Você que já disse: eu já tive tanta fé, eu já tive muita fé, eu já usei de muita fé, muitas coisas aconteceram na minha vida, mas hoje eu estou fraco na fé. Eu quero dizer para você, Deus nessa noite quer ressuscitar aqui um povo de fé. Deus quer ressuscitar aqui um povo que se levante, e levante as suas mãos, e eleve a sua voz, e o céu escute a oração. Porque um homem de fé move o coração de Deus. Uma mulher de fé move o coração de Deus.
Repita isso. Se você é mulher, você diz mulher. Se você é homem, você vai dizer junto com o padre, dizendo homem, diga assim: eu sou um homem de fé. Eu sou um homem de fé. E por isso eu posso mover o céu. Acredite nessa verdade, meu irmão. Acredite nessa verdade, minha irmã. Um homem de fé, uma mulher de fé move o céu. O céu não se contém quando um homem levanta suas mãos, quando um homem levanta a sua voz e pede com fé, e pede acreditando, e pede com confiança no seu coração. E nós somos desafiados todos os dias a confiar, né? Todos os dias você confia, sabia? Todos os dias eu e você somos desafiados a confiar. Quem disse para você que aquele arroz que você compra no pacote não está cheio de veneno dentro dele? E você vai lá e come, não é? Você cozinha aquele arrozinho branco, bonito, gostoso, enfia a colherada lá. E quem vai para o restaurante então? Quem diz que a comida do restaurante é a melhor que tem? Quem disse para você que a cozinheira acabou se distraindo e lá caiu o chumbinho de mata-rato? Quem disse? E você confia todos os dias e come gostoso, né? Come até encher o bucho, como diz no Nordeste. Nós confiamos. Quem daqui anda de ônibus? Todos os dias, quase todos os dias. A sua confiança está em quem? A confiança de quem anda de ônibus está em quem? No motorista. E a confiança do motorista está onde? No ônibus que ele dirige. Ele tem que confiar que o ônibus está bem, que está com freio bom, não é? Que está com combustível, que vai aguentar até chegar ao destino. Minha gente, todos os dias nós confiamos. Eu tomei consciência disso quando semana retrasada eu fui para minha terra, eu fui para Piedade celebrar uma missa da novena do Sagrado Coração de Jesus. E geralmente eu viajo à noite. Então eu saio às 11 horas da noite de Curitiba. Quando é 4 horas da manhã, eu estou chegando em Piedade. No meio da noite, porque eu não tenho problema para dormir, né? Encostei e dormi. Então vou dormindo a viagem todinha. E tem vezes, como dessa vez, quase que eu passo do ponto, né? Quase que eu vou parar em outra cidade. Mas graças a Deus foi na hora assim que eu acordei. Eu acordei meio de noite assim. Sabe aquele que você não sabe onde você está perdido? Mas meu Deus, onde que eu estou? Onde que eu estou? E aí você para, nossa, eu estou dentro do ônibus, estou no meio de uma estrada, de um breu, de uma escuridão. E eu pensei assim: como eu sou capaz de confiar nesse motorista? Porque eu dormi. Quando a gente não confia no motorista, a gente não consegue dormir, né? Fica com o olho arregalado, né? Olhando para tudo que é lado, né? Preciso dizer para o Padre Anderson, cadê ele? Está ali. Eu dormi, tá? Confiei no Senhor, né? E às vezes porque a gente veio um pouquinho rápido, às vezes eu fechava o olho, não é porque eu estava dormindo não, é porque eu estava com medo também, né? E a gente, aquela hora que fecha o olho e fala assim: meu Deus do céu, né? A gente deixa de confiar no motorista, a gente começa a confiar em Deus, né? Dizem, você sabe qual é o melhor lugar para se ter fé neste mundo? Sabe qual é o melhor lugar? O melhor momento para se ter fé é quando você estiver andando de avião e o avião estiver caindo. É o melhor lugar para se ter fé, porque lá em cima não existe um ateu. Ah, não existe. No avião caindo não existe um ateu. E também não existe muito evangélico não, que vai começar a gritar: ai minha Nossa Senhora, né?
Você sabe que no desespero, né? Aqueles que são, não tenho nada contra o evangélico, amo os meus irmãos, mas aqueles que são evangélicos só por uma mudança de mentalidade e não tem uma mudança no coração, continuam amando Nossa Senhora. E na hora do desespero, o que grita? Ai, minha Nossa Senhora. Por quê? Porque ainda tem dentro do coração um grande amor à Virgem Maria, que ninguém é capaz de tirar, nenhum pastor é capaz de tirar, ninguém neste mundo. Então, o melhor lugar para se ter fé é lá em cima, né? Duvido que alguém não clame a Deus lá em cima, o avião estiver caindo. Meu Deus, como eu sou capaz de confiar no homem? Eu estou confiando que o motorista vai me deixar no lugar que eu pedi para ele. Eu estou confiando que ele vai me levar, que ele não vai jogar o ônibus numa ribanceira, que ele não vai parar o ônibus e vai falar assim: desisto, não quero mais dirigir essa noite, vou dormir um pouquinho. A gente confia todos os dias nas coisas, nas pessoas. Como você que é dona de casa confia no ferro de passar que você tem, né? Você confia que ele não vai estourar na sua mão, né? Nós confiamos em muitas coisas durante o dia, e você pode enumerar várias coisas que você coloca a sua confiança, e que você vai de verdade lá. Quem é motorista confia no carro que dirige. Agora eu pergunto para você, por que que nós temos tanta dificuldade em confiar em Deus? É muito simples confiar em Deus, é só entregar a nossa mão na vida dele, ou melhor, é só entregar a nossa vida nas mãos dele, e dizer: Senhor, toma conta de tudo, cuida de tudo. E assim como você entra no ônibus, assim como você entra no avião, tem muita gente que tem medo, mas quando você entra no avião e você tem quase certeza que esse avião vai chegar no destino dele, e ele vai fazer o que ele precisa fazer, você se abandona, confia. Assim também nós precisaríamos confiar como Abraão confiou em Deus, como este homem confiou no Senhor, a ponto de entregar a sua vida todinha para Deus, e Deus não decepcionou. Minha gente, Deus não decepciona. A palavra também aqui em Romanos diz que a esperança não decepciona. E eu preciso parafrasear Paulo: a fé não decepciona. Quem tem fé não morre de decepção. Quem tem fé não morre de frustração. Quem tem fé não morre de tristeza. Quem tem fé não morre de depressão. Por isso eu quero nessa noite já pedir sobre você que está vivendo uma noite escura na sua vida de depressão. Eu quero pedir que a fé seja revigorada no seu coração nessa noite, e que você saia daqui curado, curada, em nome de Jesus, pela fé que Deus vai depositar no seu coração. Amém? Amém. Essa é a fé, minha gente. Essa é a fé. Fé não é Deus dar o chão para depois você pisar. Isso não é fé, isso já é certeza. E cristão não vive de certeza. Fé é você dar o passo e você acreditar que Deus já construiu o chão. Isso é fé. É se lançar, é se abandonar. Deus pede primeiro o passo, para depois Ele dar o chão. Foi assim na vida de Abraão. Primeiro esse homem deu o passo na fé, e depois Deus deu o chão para ele pisar. Existe a história de um escalador de montanhas, um alpinista, que ele era muito cheio dele mesmo, né? E confiava nos seus aparelhos, e confiava nas cordas, e confiava em tudo aquilo que ele trazia, que o padre nem sabe o nome do que é utilizado no alpinismo, daquelas fivelas e de tudo mais. E ele resolveu escalar uma montanha, uma alta montanha.
Então esse alpinista escalando, todo confiante nele mesmo, e confiava nele, e confiava nas suas habilidades. Ele tinha mais ou menos ainda uns 30 metros para chegar até o topo, e ele poderia escolher entre descansar aquela noite ali, porque já estava escurecendo, e ele sabia que quando ele chegasse na metade desses 30 metros, talvez ele não ia conseguir enxergar mais nada. Mas ele disse assim: eu confio em mim, eu já conheço essa montanha, então eu vou subir. E quando ele foi para colocar a última trava de segurança da corda para poder chegar, ele escapou. Ele escapou e foi caindo, e despencou até o final da corda, que era a ponta que estava segurando ele. Ele caiu e ficou suspenso. Estava escuro, não enxergava nada. E então nesse momento, a quem que ele pediu ajuda? De quem ele pediu ajuda? De Deus. Meu Deus, me ajuda, me ajuda. E ele escutou uma voz dizendo assim: corta a corda. E ele falava assim: não, só pode ser loucura, né? Meu Deus, me ajuda, por favor, me ajuda. E na cabeça dele vinha o quê? Você já conhece essa história? Corta a corda. E ele pensava assim: não vou cortar, porque se eu cortar essa corda, eu conheço essa montanha, eu vou despencar a montanha abaixo e eu vou morrer. Então é melhor eu ficar aqui, esperar alguém no outro dia e me ver e me salvar. E ele pela última vez tentou, falou assim, né? Deixa eu ver, né? Deixa eu perceber se Deus está surdo, porque acho que Ele não está me escutando direito. Porque eu estou pedindo para Ele me ajudar e está dizendo para fazer outra coisa diferente. E mais uma vez ele pediu: meu Deus, me ajuda por favor. E Deus, pela última vez, disse o quê? Corta a corda. E o que ele fez? Cortou ou não cortou? Não cortou, porque ele não confiou na palavra de Deus, não confiou, não teve fé em Deus, não foi capaz de enxergar aquilo que não se vê. E então, o outro dia, subiram um grupo de alpinistas e viram aquele homem morto, porque naquela noite fez tanto frio que ele não aguentou o frio e morreu de hipotermia. E quando esses homens então encontram esse homem, esse alpinista suspenso por uma corda, eles ficaram tentando entender o que tinha acontecido com aquele alpinista, porque na cabeça deles, eles não conseguiam compreender. Sabe por quê? Porque ele estava a 1 palmo do chão. Estava a 1 palmo do chão. E Deus pedia para ele cortar a corda. Se ele tivesse obedecido a Deus, ele teria se salvado. A fé salva. A fé é capaz de te salvar. A fé é capaz de me salvar. Porque Deus pode falar no seu coração grandes revelações, grandes verdades, e só um homem de fé e uma mulher de fé é capaz de escutar a Deus, e capaz de se lançar, e capaz de confiar, e capaz de se entregar. Então, nessa noite, meus irmãos, Deus está pedindo de nós o dom da fé. O dom da fé. Mas claro que também, né, existem aqueles que acham que as coisas se resolvem por ele mesmo, pelas suas próprias situações, pelas suas próprias forças. Talvez vocês já escutaram também essa historinha de um bêbado que estava para passar pelo trilho do trem, e numa dessas noites da marvada cachaça, né, que me atrapalha, né,
ele enroscou o pé dele no trilho do trem. E ele tentava de todos os jeitos tirar e não saía. Esse pé não saía de jeito nenhum. E aí a quem ele recorreu? A Deus. Como sempre, na hora do desespero. E ele falava assim: meu Deus, me ajuda a tirar esse pé daqui. Olha, eu prometo que eu vou ser bom lá dentro de casa. E aí ele, nada, não saía o bendito pé do trilho do trem. E ele falou assim de novo: oh Deus, me ajuda. Olha, eu prometo que eu vou devolver aqueles 10 reais que eu peguei lá de casa. Eu vou devolver, Deus, então me ajuda. E aí ele tentando tirar o pé e nada. De repente ele escuta um barulho. Quem que estava vindo? O trem. E aquele apito do trem, ele começou a ficar desesperado. Ele disse assim: tá bom, Deus, tá bom, eu não vou beber mais, Deus, me ajuda, eu não vou beber. E daqui a pouco, quando o trem estava perto, ele puxou a perna e saiu. Ele: graças a Deus que eu consegui tirar minha perna daqui, né? E continuou a vida dele, né? Pediu para Deus, Deus ajudou? Ajudou. Mas depois ele disse: ainda bem que eu consegui tirar meu pé daqui. E continuou a vida dele, né? Quantas vezes também na nossa vida é assim, né? A gente pede a ajuda de Deus, faz uma promessa, né? Faz aquela promessa, e depois no final das contas é você mesmo que conseguiu. Então eu vou continuar do mesmo jeito, né? Vou continuar comendo, vou continuar sem fazer dieta mesmo, né? Duas atitudes, mas que eu e você nessa noite somos chamados a termos a atitude de Abraão. Abraão escutou Deus falando para ele: Abraão, corta a corda, Abraão. E Abraão foi e cortou a corda. E por isso ele se tornou para nós o pai da fé. E a palavra continua dizendo no versículo 21 que Abraão estava plenamente convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Gente, que lindo isso! Que caia no seu coração nessa noite essa certeza que Deus tem poder suficiente para cumprir o que Ele prometeu. Ele tem poder para cumprir o que prometeu. Talvez não seja no seu tempo, talvez não seja no seu querer, no seu momento, mas vai ser no momento de Deus, na hora de Deus. E Deus nos prova na fé. Deus nos prova na fé. Uma coisa que eu tenho dito muito para os meus irmãos lá de Curitiba, quando eu celebro as missas do Clube da Evangelização e da novena a Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que é uma missa mais oracional, de reza mesmo, eu digo para eles assim: sabe por quê? Muitas vezes Deus não dá aquilo que você pede. E eu digo aqui para vocês também, povo de Santa Cruz das Palmeiras, sabe por que Deus muitas vezes não dá aquilo que você pede? Sabe por que Deus demora em dar o milagre na sua vida, a cura na sua vida? Você já teve resposta para isso? Muitas vezes Deus não dá aquilo que nós pedimos, porque Ele sabe que se Ele der agora, amanhã eu já não volto para a igreja. Muitos de nós não voltaria para a igreja se a nossa vida tivesse tudo de bom, maravilhoso, paraíso, céu na terra, sem problema nenhum. Talvez muitos de nós não lembraríamos de Deus mais, se nós não tivéssemos problemas. E Deus, a pedagogia do sofrimento, a pedagogia da aprovação é essa: quanto mais você é aprovado, mais íntimo de Deus você se torna, mais homem de Deus você se torna, mais mulher de Deus você se torna, porque Deus não está preocupado em te curar, Deus está preocupado em te salvar, em te levar para o céu. E Ele sabe que talvez a aprovação que você vai viver vai te levar para o céu, mas a cura da sua perna,
a cura do seu ombro, a cura do seu câncer, não leva ninguém para o céu. Cura, minha gente. Ser curado por Deus não é sinal de salvação eterna, não. Porque Jesus disse que é melhor a gente entrar no reino do céu sem uma perna do que tendo as duas e ir para o inferno. Então é preferível, minha gente, a gente ir doente para o céu, mas ir para o céu porque eu amei Jesus Cristo, porque eu acreditei nele, porque eu tive fé nele, do que ser curado e sumir e perder a salvação eterna. E tudo isso é a base de fé. Deus, Ele provoca a nossa fé. Deus provoca a nossa fé. E Deus provoca a nossa fé no sofrimento. Como diz a carta de São Pedro, que Deus purifica o ouro no fogo. É no fogo que o ouro é purificado. É no fogo para que se saia todas as impurezas do ouro, para que ele brilhe como ouro. É no fogo que ele é experimentado. E nós sabemos que fogo simboliza a provação, as dificuldades, a dor, o sofrimento. Então não é que Deus é mau e está fazendo mal a você, é porque Deus está te purificando. É porque Deus está fazendo nascer aí dentro do seu coração um homem novo e uma mulher nova. Um homem capaz de crer, uma mulher capaz de crer. E aí eu preciso dizer, pai e mãe que estão aqui, pais e mães que estão aqui, talvez o sofrimento na sua casa é para você ser um homem e uma mulher de Deus, para mostrar para o seu filho e para a sua filha o que é ser um homem e uma mulher de Deus. Deus está dando sofrimentos, talvez aí na sua família, na sua casa, para os seus filhos aprenderem desde pequenos o que é ter fé em Deus. O que é seguir a Deus mesmo no sofrimento, o que é seguir a Deus mesmo na angústia, o que é vir para a igreja, mesmo quando as coisas não estão boas lá em casa. Você precisa treinar o seu filho na fé, você precisa treinar a sua filha na fé, e você precisa ser um professor de fé dentro de casa. Se você quer que o seu filho e a sua filha cresçam como homens e mulheres de Deus, você primeiro precisa ser um homem ou mulher de Deus. E para ser um homem ou mulher de Deus, assuma, aceite a provação, aceite o sofrimento, aceite a angústia. Seja um homem de fé, seja uma mulher de fé. É isso que Deus quer de você. Deus nos prova até o último momento. Na minha vida eu digo isso, preciso testemunhar para vocês, que quando eu saí de casa para ir para a Canção Nova, as coisas não estavam boas dentro da minha família. Minha irmã estava passando por uma grande dificuldade, porque ela também escolheu a dificuldade, saiu de casa para ir morar com um homem casado, e foi todo um rebuliço na minha família, todo um rebuliço dentro de casa. Minha irmã não queria saber de Deus, não vinha para a igreja mais. Gente, minha irmã ficou talvez mais de 8 anos sem pisar na igreja. Sabe quando ela pisou? Quando ela foi batizar a Micaelen, que hoje está com 15 anos. Quando ela foi batizar o Juan, que hoje está com 8 anos. Mas o período em que ela saiu de casa, até o período que a minha sobrinha nasceu, e depois mais um pouquinho, ela ficou muito tempo, gente, muito tempo sem pisar na igreja. E aí tinha um irmão seminarista, um irmão da Canção Nova, e quando o povo acha que, quando vê a gente na TV, acha que a gente não tem problema, né? Acha que a família é perfeita, que é tudo maravilhoso, que é tudo lindo, maravilhoso, né? Mas não é assim. Nós também temos problemas. E como era difícil ir para casa e ver a minha irmã longe da igreja. Mas minha gente, Deus é fiel, e como a palavra de Deus diz, Deus tem poder para cumprir o que Ele prometeu. E o que Ele prometeu? O que eu rezei na fé: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu rezava isso, e eu pedia isso para Deus, e eu proclamava na fé essa certeza: eu e minha casa
serviremos ao Senhor. Minha gente, às vezes a gente pensa que a gente pode salvar a família da gente, só que às vezes a gente está mais atrapalhando do que salvando. Porque depois que eu saí de casa, parece que as coisas melhoraram bem mais, né? Parece que era eu que estava lá estragando. Não sei se, padre, na sua família também é assim, né? Depois que a gente saiu de casa, as coisas melhoraram, né? As coisas progrediram, evoluíram, né? Principalmente no servir a Deus, né? Parece que a família da gente se encosta na gente, né? Diz assim, vou encostar nesse aqui que tem um pouquinho de fé, né? E vou ficar nele, né? Desde que eu tive meu encontro pessoal com Jesus, esse ano vai fazer 16 anos que eu encontrei Jesus. E 16 anos eu rezava pela minha irmã e pedia para Deus por ela, para que ela encontrasse o caminho de Deus, para que ela voltasse para a igreja. Minha gente, aconteceu de tudo na vida da minha irmã. Minha irmã passou necessidade depois que saiu de casa, não tinha cama para dormir, não tinha geladeira para guardar comida. Minha irmã passou por traições, muitas traições, porque eu digo, se aquele bandido foi capaz de trair a ex-esposa dele com a minha irmã, ele também era capaz de trair a minha irmã com outra mulher. E foi isso que aconteceu. Só que ela não enxergava isso, então ela passou por traição, a ponto de o ex dela levar doença para ela, DST. Quanta humilhação. Minha irmã tem que sair de casa com o meu sobrinho. Quando ele tinha 8 meses de vida, ela descobriu que quando ela foi para minha formatura de filosofia na Canção Nova, ele levou uma mulher para dormir na cama deles. E ela descobriu isso. Naquela noite ela não dormiu na casa dela, precisou ir na casa da minha mãe. E depois ela precisou falar para ele, ou você escolhe a sua família, a sua filha, o seu filho e eu, ou você escolhe a outra. Adivinha com quem que ele ficou? Com a outra. E minha irmã precisou voltar para casa dos meus pais, ficar lá de novo, ter que pedir perdão. E depois ela volta de novo com o ex. Eu sei que foi assim um balaio de gato. E não era gato manso não, né? Era gato bravo, né? E tudo isso, como ela estava convivendo com um homem casado, ela não podia comungar. Então isso fazia com que ela não queria ir para a igreja, não quisesse ir para a igreja. Mas minha gente, eu preciso ler de novo. Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Eu voltei para casa agora, nesse 15 dias atrás. Minha gente, a minha irmã, a Silvia Aparecida Torres, hoje é ministra extraordinária da Santíssima Eucaristia. E vocês acham que Deus não é poderoso para cumprir o que Ele promete? Vocês acham que Deus não tem poder suficiente para cumprir o que promete? E hoje não somente minha irmã é ministra extraordinária da Eucaristia, mas meu sobrinho é coroinha. Minha mãe acabou de entregar o ministério da Eucaristia agora. Meus pais se tornaram vicentinos, estão lá na igreja, vivendo a fé em Deus. Minha gente, qual foi a minha emoção da última vez que eu fui celebrar missa lá na minha comunidade de origem, e poder ver minha mãe como ministra da Eucaristia na minha frente, o meu sobrinho com 8 anos servindo de coroinha do meu lado, poder ver minha irmã cantando no ministério de música do outro lado, e meu pai e a minha sobrinha, os dois sentados no banco. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa hoje sirvo o meu Senhor. Posso dizer,
porque eu posso dizer como apóstolo, eu estou plenamente convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. E eu e você nessa noite somos desafiados por Deus a acreditar nessa palavra de poder na nossa vida. E eu preciso trazer uma outra palavra antes de nós irmos para a adoração. Do Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 22, eu tenho rezado com essa palavra muito. Essa palavra entrou na minha vida e ela tem feito parte dos meus dias. Quando Jesus ele amaldiçoou uma figueira, no outro dia ele volta para esse mesmo lugar e os discípulos percebem que essa figueira tinha secado até a raiz. E Jesus observou e disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, arranca-te e joga-te no mar, sem duvidar no coração, mas acreditando que vai acontecer, então acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que já o recebestes e vos será concedido. Olha essa palavra, minha gente, de poder na nossa vida nessa noite. Essa palavra que precisa ser como uma flecha a invadir o seu coração. Por isso vos digo, tudo. E eu conheço um homem chamado Padre Jonas Abib que diz que tudo é tudo. Tudo o que pedires na oração, crede que já o recebestes e vos será concedido. E tudo é tudo, minha gente. Tudo o que pedires na oração, crede, tende fé no coração que já o recebestes e vos será concedido. Se você nessa noite, com fé no seu coração, pedir a conversão do seu esposo, pedir a conversão dos seus filhos e acreditar que eles já estão convertidos, assim será. E você vai alcançar. Se nessa noite você pedir a cura, e quando o padre disse que Deus não dá cura e milagre, a torto e direito não é sinal que Ele nunca dá. Ele pode dar a hora que Ele quer. E se você está pedindo a cura, uma cura física, um milagre na sua vida, se você pedir em oração, crendo que já recebestes, vos será concedido. Crendo no coração que você já recebeu, assim será. Essa é a nossa fé. Essa é a fé também que é professada em Hebreus 11:19. Ele estava convencido, quem? Abraão estava convencido de que Deus tem poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que era uma prefiguração. Estava convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Deus é poderoso o suficiente para cumprir o que Ele prometeu na sua vida. O que você deseja pedir hoje para Deus, peça acreditando no seu coração, e assim será. Deus vai te dar, Deus vai te dar, Deus vai te dar. Então repita com o Padre: Senhor Jesus, eu creio, mas nesta noite aumenta a minha fé, porque a fé é dom teu, é um dom que o Senhor nos dá. E nessa noite eu te peço, dai-me o dom da fé. Eu quero voltar a acreditar em Deus, com uma fé tão grande como foi a fé de Abraão, que esperou contra toda a esperança e confiou naquele que tinha prometido. Eu quero ter uma fé, Senhor, capaz de transportar as montanhas, a montanha do desemprego, a montanha das dificuldades de dentro de casa. Nós queremos pedir, Senhor, eu creio,
mas aumenta a minha fé. Guarde essa palavra no seu coração. Tudo aquilo que você pedir em oração, acreditando no seu coração que já o recebestes, assim será. Tudo aquilo que você pedir no seu coração, tudo. E Deus, Ele não brinca conosco. Quando Ele fala que tudo é tudo, é porque é tudo. Não tem vírgula, não tem porém, não tem exceção. Tudo é tudo, sem exceção nenhuma. Tudo que nós pedirmos em oração, acreditando que já no nosso coração recebemos, assim será. Então eu te desafio nessa noite, algumas coisas que nós fomos falando nessa noite. Um homem de fé move o coração de Deus. Dê o passo e Deus vai te dar o chão. Acredita, meu irmão, acredita, minha irmã. Busque a fé aí no seu coração. Talvez a fé esteja por debaixo de cinzas, porque já vieram tantas provações, já vieram tantas dificuldades, e tudo está como cinza. Mas eu quero dizer, Deus nessa noite quer soprar essas cinzas do seu coração, para você ver que há brasas, a brasa da fé ainda aí dentro, a brasa da fé aí no seu coração, e Deus quer fazer reacender essas brasas. Deus quer fazer reacender a sua fé, e fazer com que você saia daqui como um homem de fé, uma mulher de fé, que é capaz de transportar as montanhas que você pode encontrar lá na sua casa, as montanhas que você pode encontrar lá no seu trabalho, as montanhas que você pode encontrar aqui na igreja, na sua paróquia, na situação que você vive. Deus quer te dar uma fé capaz de transportar montanhas, e não somente montanhas físicas, mas montanhas de problemas. Quantos nós temos montanhas de problemas para resolver? Pois bem, é a fé que vai te ensinar e vai te ajudar a transportar essas montanhas. Você crê? Você crê no poder de Deus? Você acredita que Deus, Ele é fiel para cumprir o que promete? Você acredita e crê que Deus não é homem para mentir? Então, vamos exercitar a nossa fé diante de Jesus. Vamos ficar em pé. Levante os seus braços e diga com o Padre: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu te peço, dai-me a graça da fé, a fé capaz de transportar as montanhas, a fé que eu hoje não tenho, mas que eu quero ter, que eu desejo ter, porque eu não posso viver sem fé. Eu não posso ser um homem descrente. Isso, você que é mulher diz: eu não posso ser uma mulher descrente. Eu preciso caminhar na fé como Abraão. Então, Senhor Jesus, dai-me o dom da fé nessa noite. Tudo que Deus prometeu, eu sei, Ele cumprirá. Isso, aplauda Jesus. Eu sei, Ele não falhará. Aplauda aquele que é o autor da fé. Sonda o teu coração e sabe o que já sonhou, e sabe de tudo que é teu. Nós te adoramos, Senhor